Onde você estiver, sinta-se abraçado. Um grande abraço, boa tarde. Hoje, segunda-feira, dia 21 de abril. Aliás, que abril? Estava falando aqui sobre, antes do programa, algumas conversas aqui meio que, enfim, enganosas. Aí eu me lembrei do mês de abril. Mês de abril tem o dia 1º de abril, dia da mentira. Mas hoje é dia 21 de outubro. E estamos começando mais um programa Top Sport aqui pela sua TV Ops. Começou bem a semana, não foi? Olha, na última sexta-feira, em partida válida pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o CRB derrotou o Criciúma por 1-0 no Heriberto Wilson. O único gol da partida foi marcado por Léo Ceará. Aliás, a primeira vitória do Galo sobre o comando técnico de Marcelo Cabo. Esse resultado deixou o Tigre numa situação muito delicada na competição. Hoje tem o azulão, hein? CSA vai em busca do resultado positivo contra o Botafogo para continuar continuar ali lutando contra o rebaixamento. A rodada não foi nada boa para o CSA. O Cruzeiro venceu o Corinthians fora de casa. Enfim, não foi nada boa, não. O Ceará joga hoje contra o Bahia. O CSA precisa pontuar hoje à noite no Rio de Janeiro. No primeiro jogo da final do Alagoano da segunda divisão, o CSE saiu na frente e está muito próximo de voltar à elite do futebol de Alagoas. Próximo jogo será sábado em Palmeiras dos Índios, com o Tricolorido jogando pelo empate. Já o Flamengo venceu e abriu 10 pontos do segundo colocado. Vamos saber tudo sobre a rodada do Brasileirão. Eu venho dizendo aqui, né? O Campeonato Brasileiro já acabou, minha gente. Acabou. E não foi ontem, nesse final de semana, não. Acabou tem umas 2 rodadas ou 3 rodadas atrás. Agora é tudo amistoso. O União Desportiva Alagoano é heptacampeão alagoano de futebol feminino. O clube venceu o CSA por 1-0 na tarde deste sábado no estádio Rei Pelé e conquistou o título estadual da temporada de 2019. Na Copa do Nordeste Sub-20, os times alagoanos estrearam nesse final de semana. O CRB no sábado encarou o Bahia no Pituaçu e empatou por 0-0. Já no domingo do Rei Pelé, o CSA perdeu para o Porto pelo placar de 2-0. Estamos começando o nosso programa, sempre no oferecimento de Verdes Mares. E nesse calor, meu amigo, que calor está fazendo, viu? Nada melhor do que uma água bem gelada e com garantia e qualidade, que fica ainda melhor. E isso você encontra, claro, na água mineral Verdes Mares. Grupo Rafael Tenório, a confiança e qualidade que você merece. GB Roupas. E olha só, quer se vestir bem e com roupas de qualidade? Vá lá na GB Multimarcas e confira o que há de melhor com as melhores marcas Bravo, Biogás e Gino Benotti. GB Multimarcas fica ali na Praça Bom Conselho 41, no centro da cidade. E eu tenho um recadinho para lhe dar sobre as sandálias Aventura. Pois é, sandálias Aventura, a melhor para qualquer lugar. Hoje, você não precisa sair de Arapiraca para encontrar sandálias para revenda. Aqui, você tem sandálias com preços diferenciados para supermercados, lojistas e os nossos amigos feirantes. Venha e confira nossos produtos. Sandálias Aventura, a melhor para qualquer lugar. E também com sandálias personalizadas para todas as ocasiões. Nesse primeiro bloco, vamos falar sobre CSA e Botafogo. E também, claro, a situação da Série A, classificação, os gols da rodada. Como eu disse na abertura, quando eu disse assim, o campeonato acabou somente em partidas amistosas, é com relação ao título, porque, claro, que a coisa vai prevalecer com vaga aí pro Libertadores, Sul-Americana, contra o rebaixamento, mas título, acabou, 0. E eu venho dizendo isso aqui, e ele fica dizendo que eu tô secando. Sabe quem é ele? Vou apontar pra ele aqui, ó. Esse rapaz aqui, Antônio Guimarães. Já tem umas 3 semanas que eu venho dizendo aqui. O Campeonato Brasileiro acabou. O Flamengo é campeão brasileiro. Resta saber qual rodada que o Flamengo vai levantar a taça. E com méritos, diga-se de passagem. Tudo bem, Guimarães? Boa tarde. Você faz um texto lindo, você tem um bom texto, um bom desempenho. Mas a gente sabe que no fundo da alma você está com o secador ligado Você ainda a todo está com vapor. essa ilusão de que Mas não é acabou. a grande realidade. Você não vê. O senhor está iludindo os nossos assinantes. Matematicamente não existe nem vencedor nem vencido. O campeonato está em aberto, existe uma disputa onde Palmeiras está no campeonato, Santos está na briga um pouco mais distante, porque agora a vantagem de 13 pontos já começa a incomodar. A gente sabe que parece impossível, matematicamente falando, não, é possível. Agora, parece complicada a situação? Claro que sim, muito complicada.
mas a gente não pode adiantar. Porque no futebol, como existem as boas fases, os bons momentos na vida, existem as fases onde você não consegue resultado. Eu lembro que uma época, o CRB do Roberto Carvalho vinha bem na competição, muito bem, todos apostavam até no acesso. O CRB passou 9 jogos sob o comando do Roberto Carvalho sem vitória. E aí o Carvalho foi demitido com o Cavalinho e companhia e o CRB não chegou à Série A como estava sonhando na época. Então, muita calma nessa hora. Enquanto matematicamente existir possibilidades, a gente tem que pegar leve e dizer que o Flamengo tem uma ampla vantagem com um percentual aí de 80% para ser campeão brasileiro. 92%, segundo os matemáticos, o percentual de título 92, do Flamengo. Mas 8% é um percentual, porque oscila muito. E esse exemplo que o senhor deu do CRB, para mim, não combina. Porque o CRB era um time igual aos outros. O Flamengo é um time muito superior aos outros no Campeonato Brasileiro. O único era o Palmeiras, mas não transmite confiança. Tá sem freio. Vai por mim, vai por mim. Eu vou falar nessa câmera aqui. Meu amigo assinante, vá por mim. Você, internauta, vá por mim. Vai na minha, vai na minha. O Flamengo é o campeão brasileiro. Amém. O Flamengo é o campeão brasileiro. Vai na minha. Se ele pudesse chorar, ele estaria chorando aqui até um rio de lágrimas. Agora, como olha pode? O Flamengo aqui. Aí, olha o Flamengo aqui. No fundo da alma Quem desse pacato cidadão da civilização, ele deve estar assim se roendo, se matando. E deve ter sido para ele uma tortura ensaiar esse texto para vir aqui falar isso. A minha vida não vai mudar em nada o Flamengo sendo campeão brasileiro ou o Flamengo perdendo. Você adoraria dizer. Nada. Você adoraria dizer. Eu não sei porque a gente está falando tanto de Flamengo aqui se o programa é de Alagoas. Mas o Flamengo é do Brasil, é o mais querido do Brasil. Eu não sei por que cargas d'água você está com esse pensamento. Porque o senhor tem que acabar com isso. Assuma que o Flamengo é campeão brasileiro. Eu sou da matemática. 92% de possibilidade. E vou pela matemática que eu vou certo. Assim como os rebaixados. Avaí e Chapecoense. Vai que de repente alguém ganha 10 partidas seguidas. Gente, é a vida. É como um paciente, tá lá, mas tem 1% de chance. A família vai enterrar o cara. E vou lhe falar mais. Não, vai ter que acreditar em 1%. Se o CSA perder pro Botafogo e pro Flamengo, ele se junta já a Chapecoense e Avaí. Eduardo Cardial, boa tarde. Boa tarde, Oswaldo. Um abraço para você, um abraço aos amigos da TV Opes. São 11 jogos que faltam para terminar o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Desses 11 jogos, o Flamengo tem 7 jogos em casa. Ou seja, só uma catástrofe, se um meteoro cair no Brasil, acaba essa possibilidade do Flamengo ser campeão brasileiro da Primeira Divisão. Acho, inclusive, que até a 34ª, 35ª rodada, oficialmente decreta-se o título do Flamengo. Eu venho dizendo que ele vai matematicamente decretar o título com 5 rodadas de antecedência. Eu venho dizendo isso aqui. Como eu sou o único que não estou secando, a possibilidade de cair um meteoro no Brasil ou em qualquer um outro país é muito grande. Isso porque milhares de meteoros circulam pelo planeta Terra todos os dias. Para sorte, o desvio é feito por um satélite, uma coisa ou outra. Mas, gente, eu não vou nessa onda, não. Eu prefiro ir jogo a jogo. Teremos um jogo complicado contra o CSA. E daí, então, vida que segue. Eu prefiro até que o CSA ganhe do Flamengo, porque salva o time do Alagoas, salva Alagoas no futebol brasileiro. Você viu o gesto da comemoração do Gerson quando ele fez o gol do Flamengo? Sim. Aí, ó, acabou, ceifou. Não, mas só o Guimarães que acha que não. Acabou. Só o Guimarães acha que não. Olha só, o CSA joga hoje, como você disse, contra o Botafogo, jogo lá no Engenhão. E o detalhe, hein? O CSA precisa mais do que nunca sair dessa zona do rebaixamento. Precisa vencer. E para isso, tem um incentivo a mais da diretoria azulina para esse jogo de hoje. Premiação especial. Exatamente. Até porque, como eu disse, a situação do CSA, ela de certa forma, ela deu uma complicada. O time empatou com o Atlético em casa, quando estava perdendo. O time do Cruzeiro venceu 2 jogos seguidos e 2 jogos dificílimos, São Paulo e Corinthians. O Cruzeiro já saiu do Z4. O Fortaleza ganhou do time reserva do Grêmio. Quer dizer, então a rodada não foi nada boa para o CSA, foi péssima para o CSA. Está sendo, né? Principalmente se ele não fizer a parte dele hoje, pelo menos pontuar contra o Botafogo hoje à noite. E até, de repente, se o Ceará conseguir aprontar para cima do Bahia. Veja só a situação aqui que nós estamos mostrando. O Fortaleza ganhou do Grêmio 2-1, o Corinthians perdeu em casa 2-1 para o Cruzeiro, o Vasco venceu 1-0 o Internacional. Aliás, sobre esse lance aqui,
notícia de agora. O detalhe é o seguinte, o Internacional está fazendo de tudo para tirar o Luxemburgo do Vasco. Fez uma proposta ao Luxemburgo e quer uma resposta de imediato. Uma resposta para hoje ainda, do técnico Vanderlei Luxemburgo. Eu me recordo, certa vez, que o Luxemburgo deu uma entrevista dizendo o seguinte, 2 times que ele gostaria de trabalhar e que ele ainda não havia trabalhado, porque não tinha recebido convites ainda, São Paulo e Internacional. Ele, quando estava no Flamengo, salvo engano, ele recebeu uma proposta do Inter, mas acabou ficando no Flamengo. E agora, de novo, o Internacional vem em cima. Mas o fato é esse, a notícia de momento é essa. O Inter está tentando tirar Luxemburgo do Vasco e quer uma resposta de imediato. Até hoje, o Internacional quer uma resposta do Luxemburgo. Só que tem um detalhe, Oswaldo, em meio a isso aí. Eu apurei essa informação, lógico, junto aos meios junto à imprensa gaúcha. E o detalhe é o seguinte, o Inter, o principal interesse do Inter é no técnico do Racing. Sim. O principal interesse, já fez a proposta, foi à Argentina conversar com o treinador disse que para esse momento ele não sairia do Racing antes de terminar a temporada. Terminando a temporada, ele sentaria com o Inter e acertava qualquer situação, mas no momento não. O que é que faz o diretor de futebol do Internacional? Que é o Rodrigo Caetano. Isso, o que é que faz? Vamos ao mercado em busca de um técnico tampão. Aí onde entra a situação. O Luxemburgo seria esse técnico tampão até o final da temporada para o Internacional ou seria um técnico com um projeto mais amplo e o Inter esqueceria o técnico do Racing? Então aí tá o detalhe também que eu acho que vai pesar nessa resposta do Luxemburgo. Bom, e o seu Manuel Soares, quero mandar um abraço para ele, está nos assistindo. O Manuel Moraes está nos assistindo lá em Maragogi, na nossa live, ou seja, na nossa página no Facebook. E o seu Manuel, ele disse o seguinte, que concorda inteiramente comigo. Para ele, o Flamengo já é o campeão. Valeu, seu Manuel. Obrigado. Olha aqui, Vasco 1-0 diante da equipe do Inter, Atlético 2-0 no Santos, o São Paulo bateu o Avaí por 1-0 e no Fla-Flu deu o Flamengo 2-0. Chapecoense empatou 2-2 com o Goiás, Atlético Paranaense 1-1 com o Palmeiras. Hoje nós teremos o Clássico do Nordeste, Bahia e Ceará, Botafogo e CSA. Oswaldo, eu acho que pegando dessa rodada agora, eu acho que o Flamengo confirmou essa conquista de título dele, logicamente que eu disse até a 34ª, 35ª, mas com o tropeço do Santos contra o Atlético Mineiro e esse empate do Palmeiras contra o Atlético Paranaense. Porque se o Palmeiras de repente vence o Atlético Paranaense, de repente até nós poderíamos ter uma situação diferente na sequência do Brasileiro. Mas com essa perda de pontos do Palmeiras, praticamente confirma aí o Flamengo campeão. Agora, Guimarães, vamos falar do jogo do CSA hoje à noite contra a equipe do Botafogo. O CSA que é o nosso representante na Série A do Campeonato Brasileiro. E um detalhe, CSA bastante desfalcado, né? O CSA viajou com muitos desfalques, entre eles o Bustamante, o Jordi goleiro, Euler, Didira, tem mais, Jean Kleber. Em compensação tem o retorno do Ricardo Bueno, né? Mas o que esperar desse CSA na noite de hoje, Guima? Hoje era o jogo para o CSA ter todo o elenco à sua disposição, porque é o jogo onde o CSA, eu vejo o CSA com possibilidade de tirar pontos. Até de surpreender o Botafogo. O Botafogo é um time que está vacilão na competição, está oscilando demais. Então acho que se o CSA fizer um jogo sem medo, um jogo disposto, um jogo para cima, um jogo vibrante, de uma pegada boa, ele pode surpreender o Botafogo. Vejo o Botafogo desses próximos adversários que o CSA terá pela frente, entre eles Botafogo, Corinthians e Flamengo, o adversário do CSA poderá surpreender. Agora, para isso, não vai ser fácil. Não vai ser fácil, porque jogando em casa, a gente sabe que o Botafogo tem a força da torcida. E o CSA não fez uma grande atuação contra o Atlético Mineiro. É isso que me preocupa, essa instabilidade do CSA, que causa uma apreensão não só do torcedor, como de todos nós que estamos torcendo para que o CSA se livre do rebaixamento. Eduardo. Olha, é um jogo onde o Botafogo está na 14ª posição, 30 pontos. Não está livre do rebaixamento, não é? Precisa pontuar, precisa somar pontos. O CSA, a situação é mais incômoda, porque o CSA hoje já está na zona do rebaixamento, né? Então precisa também pontuar. Tem essa série de desfalques o CSA para esse jogo. O Agel Fux já definiu que no lugar do Bustamante vai o Bruno Alves.
Que ainda não disse para que veio. Que ainda não disse para que veio. É um jogador encantou, irrestritamente para a Série C, Exatamente. não é um jogador de Série B, nem um jogador de Série A. Também concordo. A contratação, essa foi um ponto fora da curva do CSA, a contratação desse Bruno Alves. No gol tá mantido o João Carlos, eu acho que tá bem servido. Agora, Botafogo e CSA, o que é que a gente pode esperar de um jogo como esse? Um jogo muito aberto. Tem favorito? A meu ver, não. Tecnicamente, os dois são muito nivelados. A diferença do confronto é o peso de camisa. O peso de camisa. O peso da camisa. Mas a gente está analisando aqui elencos, times. E elencos, times, hoje o Botafogo não tem um time assim, para dizer assim, que é superior ao CSA, que é muito melhor do que o CSA. Não vejo. Time por time, eu vejo uma igualdade muito grande. Também vejo muito igual os dois. Então, essa é uma situação que o que vai prevalecer hoje, eu acho que vai ser um jogo feio, pela qualidade técnica e pelos desfalques. Acho que vai ser um jogo feio, vai ser um jogo, como a gente chama, aquele jogo burocrático, aquele jogo enfadonho. Vai ser decidido numa situação de uma bola parada, de repente, mas vai ser um jogo, eu acho que tecnicamente muito abaixo daquilo que nós poderíamos ter. Esse é um ponto. Por outro lado, vendo a necessidade de vencer, de sair da zona do rebaixamento, de pontuar, de permanecer na Série A, o que é que faz a direção do CSA? Essa informação eu colhi agora há pouco, inclusive por volta das 13h30, quando recebi essa confirmação de uma pessoa ligada diretamente à diretoria do CSA, que para esse jogo, especificamente para esse jogo contra o Botafogo, o presidente executivo do CSA já conversou com o elenco de jogadores, já conversou com todos os atletas e comissão técnica, e existe uma premiação estimada em R$200 mil. Para ser rateio do Porque grupo. ela vem sendo de 100, né? Isso, vem sendo de 100. Nesse caso, 200 mil 200. cada jogo. Nesse caso, 200, em caso de uma vitória hoje contra o Botafogo. Porque trata-se de um confronto direto dessas equipes que estão brigando aí nessa zona perigosa de rebaixamento. O CSA na zona de rebaixamento e o Botafogo povoando ali essa zona de rebaixamento. Então ninguém quer ser rebaixado a essa altura da competição. Para o Botafogo seria o segundo rebaixamento. A situação é crítica, a saída do Barroca de nada alterou a produção técnica do time, o time continua oscilante na competição e a impressão que dá é que uma vitória do CSA hoje faz o barraco desabar de uma vez por todas para aquelas bandas do Botafogo. Muito bem. Deixa eu pegar um gancho nessa fase de rebaixamento. A vitória do CSA hoje, uma vitória do CSA, ainda assim, ela não incomoda tanto ao Fluminense. Estou falando do Fluminense porque também está ali próximo à zona do rebaixamento. Ela não incomoda tanto, ou seja, nessa rodada ainda o Fluminense não entraria na zona. Mas numa próxima rodada, em um tropeço Fluminense, mais uma vitória do CSA, Cruzeiro, Ceará, aí o Fluminense entra na zona agora, também. Em compensação, talvez seja esse o motivo também do CSA ter dobrado a sua premiação. Porque o CSA vencendo 29 pontos, dependendo do resultado do Ceará, ele sai da zona do rebaixamento e ele ficaria a um ponto só do próprio Botafogo. Ele ainda empurra o Cruzeiro, né? Ele sai da zona de rebaixamento. Exato. Caso o Ceará, por exemplo, empate com o Agora, Bahia, que não é um resultado improvável. Na abertura do programa, eu falava o seguinte: se o CSA, por exemplo, perde o jogo hoje para a equipe do Botafogo e de repente o Ceará vai e consegue uma vitória diante do Bahia, meu irmão, o CSA praticamente ele se junta a Chapecoense e Avaí. Não. Praticamente, ainda está muito Guimarães. cedo. Olha, o Cruzeiro. Olha a sequência dos jogos preste do atenção. CSA, Guimarães. Mas assim, eu não vejo futebol dessa forma. Eu vejo futebol da seguinte forma. Eu respeito sua opinião, eu você vejo, respeita a eu minha. vejo, acho que o CSA não perde força para se recuperar. Eu estou dizendo o seguinte, eu vejo o futebol da seguinte forma. Acho que tem jogos aí que você tem que descartar. O jogo de hoje não é um jogo descartável, é um jogo que você vai buscar pontos. O jogo do Flamengo é um jogo onde se você conseguir um ponto tem que fazer festa. Contra o Corinthians em casa é obrigação ir para cima e tentar a vitória. Mas que é um jogo também que você não pode contar com a vitória. Mas o CSA tem jogos ainda e vejo assim, se o CSA surpreendendo o Botafogo, ele faz o barraco desabar. O Botafogo entra numa crise sem precedentes. E aí você tem um Fluminense, um time que está oscilando demais. Você tem um Ceará que depois que saiu o técnico lá, que parecia ser o problema, e não é. O problema mesmo é interno, o problema do Ceará. O Cruzeiro ainda melhorou muito, a nossa sequência de 3 vitórias, mas ainda não está garantido, está com 28 pontos, o CSA ganhando ultrapassa o Cruzeiro. Minha gente, está aberto. Você vê o CSA ganhando de São Paulo e Corinthians? Eu não posso te falar. Eu não vejo, eu estou sendo sincero. Se eu vejo, se eu não vejo. Eu não via, por exemplo, o CSA ganhar do Inter. E o CSA ganhou do Internacional. O Inter que está na zona de classificação da Libertadores. Outro detalhe, o CSA tem um Botafogo hoje.
Depois você sabe quais são os próximos jogos do CSA? Os 4 eu tô dando. Flamengo, Corinthians, Atlético Paranaense e Grêmio. Sabe onde é que está o Cruzeiro, por exemplo? O Cruzeiro está próximo à zona de rebaixamento. O Cruzeiro ganhou de São Paulo, O adversário, para mim, o adversário do CSA... Tecnicamente, o Cruzeiro é extremamente superior ao CSA. Tecnicamente, o Internacional é superior ao CSA. Os adversários do CSA, para se manter, esqueça Cruzeiro. Os adversários do CSA ainda são esses aqui, Ceará, um Fortaleza que tem 31 pontos. Esqueça, esse time aqui não cai, ele vai subir na tabela. O campeonato do CSA é um campeonato à parte. O CSA tem que esquecer Cruzeiro, tem que esquecer Atlético Mineiro, Internacional, Grêmio, Flamengo, Corinthians, São Paulo, Atlético Paranaense. O campeonato do CSA é um campeonato à parte. Ceará, Chapecoense, Avaí, Você quer Fortaleza. ver um time que foi muito ruim pro CSA? Você quer ver um time que foi muito ruim pro CSA? Ele fazia a campanha no segundo turno que ele fez? O Goiás. Foi horrível. Do meu ponto de vista, o CSA não pode esquecer nenhum adversário. Tem que ir pra C. Ele tá disputando a Série A. Ele não está disputando a Série B nem a C. Ele tem que se. Ele não. Vai ter que se comparar com. Ele está disputando a Série A. O que diabo de campeonato está disputando? Campeonato da Rebarba, mas ele está disputando a Série A, mas a gente tem que ver a nossa realidade. Encarou o Internacional, ganhou. Encarou o Internacional, ganhou. Se jogar 10 vezes com o Inter, perde 9 Guimarães. Diante do Vasco da Gama, pegou pontos diante do Fluminense, lá no Maracanã. Sim. Quer dizer, se ele tivesse que jogar de forma, assim, pequena, aí ele não ia ganhar pontos de ninguém. Não confunda as coisas. Tem que ir pra cima do Botafogo ganhar o jogo. O CSA tem que jogar. Ninguém tá dizendo que tem que jogar de forma pequena, tem que se comportar como pequeno. Agora, o CSA tem que entender que ele... E você mesmo já disse isso aqui no programa. Que o CSA tem que entender que o CSA tá na primeira divisão, mas pra primeira divisão é um time pequeno. Então tem que jogar como time pequeno, se querer encarar. E esse foi um dos grandes problemas do CSA contra o Internacional, se você quer saber. Mas ganhou. O CSA, aliás, contra o Atlético Mineiro. O CSA achou que poderia jogar contra o Atlético de igual para igual. E o CSA não consegue jogar de igual para igual nessa Série A contra ninguém, Guimarães. Não jogou. Você sabe como é o CSA? Você sabe como é o CSA na Série A? Tem uma festa de gala, uma festa extraordinária, e o CSA foi convidado. Tá na festa com a roupa inadequada. Ponto. O CSA tem ganhado o Botafogo hoje. Ir pra cima do Flamengo com calma, tem muita calma, devagar, com a dor que o Santa de Barro. Aí tudo bem, é um jogo descartável, mas contra o Corinthians e Maceió, tem que ir pra cima. Tirar o emprego do Carille. Você quer ver outra coisa? Discurso mais coerente até hoje que eu vi nessa Série A. Do início dela até agora. O Vasco. O peso dele em relação ao CSA é maior, igual ou menor? Muito maior, né? Muito maior. De repente não esteja vivendo o momento ápice, mas é um peso maior. Você sabe o que é que faz o Luxemburgo, o que é que ele diz? Sair da zona da confusão. Sair da zona da confusão. Ele diz, eu não posso jogar pra cima. Eu não posso, Vasco, com o meu elenco hoje, que é um elenco superior do CSA, o Luxemburgo diz, eu não posso jogar pra frente. Eu tenho que jogar de uma forma reativa, ou seja, jogar no contra-ataque, porque eu não tenho hoje elenco com qualidade para encarar nenhum adversário meu na Série A de igual para igual. Então eu tenho que jogar explorando o que eu tenho de forte, que é o meu contra-ataque. Esse discurso dele foi incoerente porque ontem ele jogou para cima do Inter e só venceu por isso. Porque se tivesse ficado acanhado, tinha tomado uns 2 ou 3. Não, ele jogou no contra-ataque, Guimarães. Ele foi incoerente. Foi diferente do discurso. Não, foi não. Ele jogou em cima do Internacional e ganhou o jogo. Vamos pro intervalo. O senhor tá vendo outro jogo, então. Outro campeonato o senhor tá vendo. O senhor tá vendo outro campeonato. Vamos pro intervalo comercial. A gente volta já aqui com o nosso Top Sport. Hoje tá pegando fogo a coisa aqui. Agora o detalhe é o seguinte. O CSA sabe que se não ganhar do Botafogo, não ganhar do Flamengo, é difícil, meu amigo. É muito difícil. Não vai nesse negócio aí, não. Tem que ir pra cima, jogar pra cima, toma um sacode todo jogo. Vai ganhar o jogo. A gente volta já. Gente, eu estou aqui no maior e melhor home center de Alagoas. É a Loja Carajás. Para dar uma dica importante para você. Aqui tem preço baixo todos os dias. Isso mesmo, só na Carajás tem ofertas de verdades, porque só quem tem o maior estoque e a maior variedade de pisos e porcelanatos do Nordeste tem o menor preço. E aqui também tem o setor de cama, mesa e banho.
Tudo dividido em 15 vezes no cartão Carajás Card, sem juros e sem anuidade. E você também pode pagar com o Construcard. A Carajás cobre as ofertas da concorrência na hora, no caixa. Fale com o nosso gerente. Amplo estacionamento, restaurante e casa lotérica. Comodidade e praticidade em um só lugar. Então não perde tempo e corre para economizar de verdade. Carajás, aqui o importante é você. Muito bem, pessoal, estamos de volta com o nosso Top Sport, né? Nesse intervalo nós vamos tomar uma água mineral Verdes Mares, porque o negócio ficou pesado aqui, viu? Hoje o programa tá quente demais e é bom assim, o assinante, o nosso internauta gosta desse jeito, né? E desse calor que tá fazendo, meu irmão, pense numa temperatura alta. Olha, vou dizer uma coisa a você, fazia muito tempo que eu não via tanto calor aqui na nossa cidade em Arapiraca. 34 graus à sombra, viu? Sensação térmica de 40 para lá. E aí, meu irmão, nesse calor, nada melhor do que uma água mineral Verdes Mares, com a garantia e qualidade que fica ainda melhor. E isso você encontra na água mineral Verdes Mares. Grupo Rafael Tenório. Uma confiança e qualidade que você merece. Vamos falar também das sandálias Aventura. Pois é, a melhor para qualquer lugar. Hoje você não precisa sair de Arapiraca para encontrar sandálias para revenda. Aqui você tem sandálias com preços diferenciados para supermercados, lojistas e os nossos amigos feirantes. Venha e conheça nossos produtos. Sandálias Aventura, a melhor para qualquer lugar. E também com sandálias personalizadas para todas as ocasiões. José, vamos dar uma passadinha aqui na nossa página no Facebook para a gente analisar aqui como é que os nossos amigos estão nos acompanhando. Olha aqui, Manuel Moraes, eu estou com a opinião do Oswaldo, para mim o Flamengo já é o campeão. Vacil Neto, bora Azulão, programa show. Carlos Santos, Azulão protagonista do futebol alagoano. O Manuel Moraes disse o seguinte, o Botafogo perdeu, mas está jogando bem, mas o CSA ganha hoje 1-0. O Olival Santos, amigos da Top Esportes. Pois é, um abraço, valeu então, Olival. Obrigado. O Gabriel Medina, será o grande Gabriel Medina, não? Gabriel Medina, boa tarde. Seria ele o surfista? Hein? Você sabe surfar, Se não for, tá surfando aqui na área. Você sabe surfar, Guimarães? Sei, eu pratico todos os esportes, o handebol, basquete, tudo que você mandar eu disputar, eu disputo. Por exemplo, sei nas se peladas, vou me sair bem. nas peladas, Nós só vamos falar sério. Nas peladas do da Asa, praia. que é Peraí, um melhor. minutinho, o senhor deixa eu falar, por favor. Não, fale, por favor. agora o senhor tá Nas falando peladas lá da Praia do abobrinha. Sobral, o senhor é conhecido como? Não interessa, a gente tá Mas falando eu vou de futebol. revelar. Nas peladas lá da Praia do Sobral, ele era conhecido como Tonho Saúde. Aí quando eu digo que jogo, o senhor vai dizer que é mentira. Então é melhor o senhor não tocar nesse assunto, deixar pra lá. Aliás, Deixa com o Lautenei Perdigão nos arquivos. o Guimarães que acumula alguns títulos desses esportes que ele pratica. Sim. Dentre eles, o campeão nordeste de sumô. Se for fazer esse tipo de luta, eu convidarei os dois, porque ficaria realmente um trio maravilhoso. Os três com aquelas fraldas. Ele não aceita nunca. O mais gordo aqui está sendo ele. Meu Deus. Como é que é, Pirulito? Fala aqui pra mim. Toque a bola. O Pirulito está dizendo aqui pra mim que o lance da chinelada é o seu lance. Não, mas teve um lance fantástico, o lance da chinelada, e até o Pirulito deve estar engatilhado aí, porque foi fantástico. Eu já vi um cara perder um gol. Mas ele tinha, você jogando ele bola, tinha Pirulito tudo tá para dizendo se aqui. consagrar como o gol da história. Ele Vamos fez colocar o no ar? drible que o Pelé... Olha aí, olha só. Olha lá. Bota no ar, porque Olha, esse lance foi... olha, lá vai com a vou pegar bola. do comecinho, Olha, o torcedor não viu. Tonho Saúde, ó. Para pra aí. Ó pra isso. Para pra aí. Meu Deus do céu. Olha lá o lance. Belo lançamento. Drible do Pelé, olha Belo só. lançamento. Drible de corpo. Olha lá. só. Ia fazer o gol que o Pelé não fez. Para só. E na hora de tirar um 10, meu pai do céu. O detalhe é que ele não teve culpa, é o gramado que é irregular. Repete, Pirulito. O Eduardo tá dizendo que ele não teve culpa, não. O gramado é irregular. Ó lá. Tudo pra tirar um 10. Ó. Aí a bola quicou, ó. Ó, quicou. Meu Olha lá. irmão. Muito bem. Isso é uma prova de que o Eduardo joga muito, né? Dizer que o cara não teve culpa. Eu tô amenizando o lado dele. Vamos falar sério agora, os gols da Série A do Campeonato Brasileiro. Tivemos muitos gols pra gente falar sobre o Asa. O Asa já tem técnico contratado. Sexta-feira o Eduardo falava aqui, praticamente tudo acertado, dinheiro não era problema, apenas detalhes, mas a coisa se concretizou. São gols da Série B, né? O gol do CRB, melhores momentos de CRB e Criciúma. Já que a gente está mostrando os lances do CRB, se a gente falar um pouquinho então do CRB, antes a gente vai para o Asa. O CRB venceu, né? Mas, pelo menos para mim, não sei para vocês,
Mas não me convenceu, não. CRB, Estilo Cabo, bando né? dentro de campo. No estilo Marcelo Cabo. Exatamente. Então, o CRB fez uma partida, venceu, mas não dá para você ter confiança no time do CRB jogando o futebol que está jogando, distante de ser um time que você confie, que você aposte. Não, esse vai chegar. Mas venceu, 43 pontos, praticamente fora. E a rodada ficou boa para ele. Exatamente, praticamente fora de um possível rebaixamento. E o CRB, o torcedor do CRB, ele não espere o CRB jogando um grande futebol. Primeiro, ele tem um elenco que não condiz com essa realidade, né? De jogar um futebol satisfatório. Segundo, pela característica, o estilo do treinador, a gente também não vai ver isso nunca, né? Jogando para cima, agredindo o adversário. Vai ver um CRB jogando tanto fora de casa quanto em casa por uma bola, né? Jogando pela bola do jogo. Fazer um gol, recua, vai na boa, de novo ali, enfim. Vai ver um CRB desse jeito. Agora, é evidente que, se você for pegar números, essa vitória foi importante, como disse o Guimarães, como disse o Oswaldo. Importante, diminui o número dele para o G4, né, da quantidade de pontos. Tem um confronto direto essa semana com o Botafogo, de Ribeirão Preto, precisa vencer. E nesses jogos aí decisivos, que o Marcelo Cabo fez os cálculos dele, ele já conseguiu 3 pontos. Agora eu vou te falar uma coisa, viu? Como gosta de Maceió, Marcelo Cabo, né? Como gosta de uma prainha em Maceió, Marcelo Cabo. Eu estava olhando a programação do CRB, é uma coisa linda. O CRB jogou sexta-feira à noite. Sexta-feira à noite. Sabe quanto é que o elenco se representa? Hoje à tarde. Que legal, né? Pro jogo de quinta-feira. Folga o cara sábado, joga na folga sexta-feira, domingo. chega no sábado de Maceió, aí o restante do dia folga, o domingo todo de folga e amanhã da segunda-feira de folga. Só se representa hoje à tarde. Aí Mas você como gosta, né, Guilherme? Vai você apostar que esse time tenha condições de Físicas. chegar... gente, mas assim, quem contratou sabe o que está fazendo, não tem nada a ver com isso, já tem problema demais, já tem um abacaxi demais para descascar. Quem quiser que descasque os seus. Eu estou estarrecido. A situação... Eu não vejo o senhor como um homem com tantos problemas assim. O Diga, maior Eduardo. reflexo disso tudo, dessa logística que o Cabo faz, foi o CSA no Campeonato Sim, mas Brasileiro. aí o torcedor do CRB pode dizer, sim, vocês estão criticando isso e o CSA não subiu? Sim, mas se a gente... Sim, eu tô fazendo a pergunta que talvez o torcedor fizesse pra gente agora, né? Eu falo, se você pegar resultados do Cabo no último período dele do CSA, são resultados horríveis. Fisicamente, o time não corria em campo, o time andava em campo. 15 minutos do segundo tempo era um CSA pregado em campo. E aí, com a chegada da comissão técnica do AGEL, essa parte física do CSA evoluiu. E eu, modesta parte, eu quero dizer bem claro o seguinte, sobre essa questão do Marcelo, eu digo isso desde o ano passado. Eu acompanhava a programação de trabalho do CSA, um negócio impressionante. O CSA, às vezes aconteciam situações da seguinte forma. O CSA, ele jogava, tipo, uma sexta-feira, ele só ia jogar 10 dias depois, na outra terça, no caso. O CSA ficava quase uma semana sem trabalhar, rapaz. Era negócio de 2, 3 dias de folga. E aí, como é que o treinador depois reclama Quem sabe que não tem se tempo essa pra não trabalhar? foi a fórmula da vitória? Eu acho que ele está tentando copiar a fórmula vitoriosa. Porque se deu certo eu prefiro lá, ver por outro lado. se deu certo lá, pode dar eu certo. sinceramente, Tentando chamar o grupo para ele, Oswaldo. Sim, tudo bem, mas não é você dando folga demais aos jogadores que você vai O que trazer o você grupo para tem ele. contra as folgas dos jogadores? Deixa Tenho nada, eu só acho os jogadores o seguinte, folgarem um pouco. nós conhecemos jogador de futebol, trabalhamos nisso há muito tempo, se bem que hoje é uma outra realidade. Antigamente você tinha mais o boleiro, a boleiragem, hoje em dia você tem mais atletas profissionais, mas cara, eu não vejo por aí. Eu não vejo por aí. E eu acho que o CSA pode até cair, mas eu acho que o diferencial do AGEL, e o grupo comprou essa ideia com ele, foi essa, da saída do Marcelo Cabo pro AGEL. O CSA já teve situações de o CSA chegar de manhã e os jogadores irem direto pro Mutante trabalhar à tarde, somente depois do treino da tarde ser liberado para um dia de folga. Então, eu acho que não é por aí que você conquista o grupo, não é você dando folga ao grupo. Mas Teve uma apresentação, parece que o Grêmio, foi o Atlético Paranaense que jogou em Maceió, isso faz muito tempo. E os trabalhos dos preparadores eram, aqui de Alagoas, da região, eram trabalhos assim que não... diferente, não era igual a esse que era colocado lá no futebol gaúcho. E assim que terminou o jogo, um jogo muito pegado, com muita correria, assim que terminou o jogo, o preparador físico mandou todo mundo correr para cima e para baixo. Aquele estádio sabe que é grande, uns 400, 500 metros. Aí o resultado, vai para lá, vai para cá. Meu Deus do céu, será que o objetivo é matar esse menino? Porque ele deu umas 300 voltas no gramado.
Aí eu fiquei olhando, poxa, depois de um jogo desse, o camarada... Quer dizer, cada um no seu estilo. O estilo do Cabo é esse. Folgar, todo mundo passear. Relaxar. Não, passear não sei. Acho que Sim, cada um tá de profissional... fora no domingo em Maceió, vai passear. Os profissionais, eu acho que todos eles são assim muito conscientes e eles têm valorizam a profissão e eles são incapazes de sair da linha. Né? Eu acredito Você acredita em Papai que Noel todos também? eles estão comprometidos e com essa vontade de E chegar vendo à um Série A. técnico assim que gosta de trabalhar, Exatamente. e é que eles ficam comprometidos Passaram com a mesmo, né? família, com os familiares, É. valorizando a família brasileira. É verdade. E isso tudo é muito importante nos dias atuais. Você valorizar a família, estar mais em casa, com o filho, com o pai, com a avó, com a mãe. Enfim, valorizar o cachorrinho que tem em casa. o Lembrou papagaio. agora o nosso companheiro Almir Sanches, com o titio, com a mamãe, com o vovô. Então você está contra esse encontro familiar. Não, que é isso, longe disso. Como é que é, Pirulito? O nosso assinante, o nosso internauta... Mas isso aí é verdade, Guimarães sabe disso. Guimarães sabe. Fábio Germano está dizendo aqui que eu jogava muita bola, isso é verdade. Olha, deixa a gente falar aqui da seguinte maneira. Vamos para os gols da Série A do Campeonato Brasileiro. Mostramos somente os jogos do CRB, não foi? Os gols, aliás, o gol do CRB, os melhores momentos. Vamos então, José, tem gols aí da Série A do Campeonato Brasileiro? Vamos então aqui para os nossos gols. Olha aí, Atlético Paranaense e Palmeiras, 1-1 foi o jogo. O Atlético saiu na frente, o Palmeiras empatou, né? Esse resultado e a vitória do Flamengo aumentou ainda mais a vantagem do Flamengo. Agora são 10 pontos para o segundo colocado, o time do Flamengo para o Palmeiras. E agora 13 para o time do Santos. Bela temporada do Atlético Paranaense, conquistou a Copa do Brasil e faz um bom campeonato brasileiro, ou seja, o Atlético Paranaense. Aí os lances ainda, mais uma vez o gol. Muito boa temporada, né, Guimarães? Do Atlético Paranaense, Eduardo? Muito boa. E o detalhe, viu, Oswaldo? Depois desse jogo daí, do Atlético Paranaense contra o Palmeiras, o Thiago Gomes concedeu uma coletiva de imprensa, o técnico do Atlético, e foi questionado o porquê do agente dele, do empresário dele, ter ido ao time do Corinthians, ter ido ao Corinthians conversar com o André Sanches, presidente do Corinthians. A imprensa do Paraná, a imprensa de São Paulo já bota praticamente o Thiago Gomes praticamente apalavrado com o Corinthians. Só que o que é que acontece? O Thiago disse que foi normal a ida lá do agente dele, porque o empresário dele não cuida só da carreira dele, cuida também de alguns jogadores que estão no Corinthians. E técnicos também. Isso, que estão no Corinthians. Só que a imprensa paulista já dá como certo, inclusive, uma possível saída do Carille antes mesmo de terminar o Campeonato Brasileiro. Olha, Atlético Mineiro e Santos, 2-0 Atlético. Né? O alagoano Luan voltou a marcar novamente, fez o primeiro gol do time do Galo. E aí o segundo gol do time do Atlético 2-0 contra a equipe do Santos, que lutou, mas eu sinceramente não vi o Santos com time, com elenco para brigar por título, não. Agora faz uma bela campanha, está na zona de Libertadores. Estamos acompanhando agora o jogo pela Série A, Chapecoense, não é isso? Time da Chapecoense contra o Goiás, 2-2 o jogo. Chapecoense e Goiás, 2-2. Resultado ruim para a Chapecoense, mais um ponto conquistado fora de casa para a equipe do Goiás. Bela campanha faz o Goiás sob o comando do técnico Ney Franco. Pois é, Ney Franco que é o técnico do time do Goiás. O melhor time parece o segundo turno. No segundo turno, exatamente. Não sei se é o melhor, mas está fazendo uma campanha realmente maravilhosa. É verdade. Então nós estamos mostrando aí os gols da Chapecoense junto com o Avaí. Com certeza irão disputar já a Série B do ano que vem, né? E a Chapecoense caindo pela primeira vez, né? Primeiro rebaixamento da Chapecoense depois que chegou à primeira divisão. Nessa altura está confirmado já, né? Exatamente. Não tem como. Avaí também já praticamente confirmada a presença do Avaí na Série B 2020. São equipes que, mesmo que tenham uma reação, os pontos não serão suficientes para a permanência. Verdade. Então nós estamos mostrando aí gols de Chapecoense e Goiás, 2-2, partida válida pela Série A do Campeonato Brasileiro. E a rodada terminando hoje. E os gols do Fla-Flu. Bruno Henrique marcando o primeiro para a equipe do Flamengo. Esse gol foi bem no comecinho do jogo mesmo, né? Acho que no primeiro... 3 minutos. 3 né? minutos. Bem no comecinho, de cabeça, fazendo 1-0 aí para a equipe do Flamengo. E agora, o segundo gol do time rubro-negro, o Gerson. Acho interessante o seguinte,
Quando o Cuejá saiu do Flamengo, muita gente achava que o Flamengo ia ter uma queda, né? Porque o Cuejá, ele se encaixava bem naquele time do Flamengo, também da função que fazia o Flamengo. E aí, o que fez o Jesus? Trouxe o Gerson para fazer justamente aquela função como um dos volantes ali. Pelo contrário, não caiu o poder de marcação do Flamengo e ainda melhorou a qualidade de passe no setor de meio de campo em relação ao Cuejá. E o São Paulo fazendo 1-0 diante da equipe do Avaí. Foi sofrido esse jogo, 1-0, foi sofrido. O Alexandre Pato aí perdeu você, cada gol nesse jogo, o que eu falo a você, o CSA vai jogar com o São Paulo. E a gente duvida muito da nossa competência. Acho o time do CSA muito superior ao time do Avaí, que deu um trabalho ao São Paulo, por pouco não tira pontos do São Paulo. Por isso que eu digo, não é essa coisa toda. E aí o gol do Vasco, 1-0, diante da equipe do Internacional. Vasco que há muitos anos não conseguia vencer o Inter lá em Porto Alegre. Conseguiu justamente essa vitória lá no Beira-Rio, um resultado importante para o time do Vasco. Vamos falar então agora do Alvinegro, da agremiação esportiva arapiraquense, o time do Asa. Eduardo Cardial, você na última sexta-feira trazia, inclusive, detalhes aqui no programa. Você, inclusive, falava aqui no programa que havia conversado com o Evandro Guimarães. Estava praticamente certo, não era questão financeira, só eram alguns ajustes, enfim. E o Asa oficializou, Evandro Guimarães é o novo comandante técnico alvinegro. Confirmado na sexta-feira após o programa, né, já no início da noite, 17, 18 horas, a diretoria do Asa confirmou a contratação do Evandro Guimarães. Posteriormente a isso, eu conversei com o Evandro Guimarães de novo ao telefone, para saber se já tinha uma previsão, a data dele chegar aqui em Arapiraca, sentar com a diretoria para fazer esse planejamento ao lado dos diretores do Asa. Ele disse que ainda não tem uma data precisa, mas já está fazendo os contatos também junto com a diretoria. No entanto, falta a direção confirmar quando é que ele vai chegar aqui à cidade de Arapiraca. Em relação aos demais integrantes da comissão técnica, o preparador físico é o João Caruaru, que sempre trabalhou com ele no Salgueiro, por onde ele foi. João Caruaru, muita gente cogitou a possibilidade do retorno do Rodrigo Albuquerque. Sequer o Rodrigo Albuquerque foi procurado pela direção do Asa ou recebeu o convite do próprio Evandro Guimarães. Não houve esse contato. Até porque o Rodrigo está na Bolívia, né? Eu conversei com o Rodrigo também na sexta-feira à noite sobre isso. Então é o João Caruaru que vai ser o preparador físico do Evandro Guimarães. O auxiliar técnico do Evandro Guimarães também está vindo junto com ele. Me fugiu agora o nome desse profissional, mas foi auxiliar técnico dele no Salgueiro, foi auxiliar técnico dele no Fluminense de Feira de Santana e em outros clubes, né? Então, assim, vem com a comissão dele. O que ainda não está confirmado, pelo menos até onde eu busquei informação, é do preparador de goleiros. Ninguém sabe ainda se o Evandro vai indicar, se vai trazer, ou se o Asa vai tentar um que já passou por aqui. E aí o que é que vem à minha cabeça? O Rodrigues, que trabalhou no Asa esse ano como preparador de goleiros, foi campeão no final de semana agora da segunda divisão do campeonato piauiense, né? Defendendo as coisas do Piauí, lá foi campeão da segunda divisão. O Piauí retorna para a primeira divisão do campeonato piauiense em 2020 e o Rodrigues está com essa situação em aberta. Se ele fica no Piauí, se vai para o Jaciobá ou se vem para o Asa. Não tem nada confirmado ainda. Muito bem. Guimarães. Um técnico que teve passagens no futebol lagoano e, claro, que todo profissional tem seus momentos de vitória e tem seus momentos de insucesso. Isso é normal. A gente não pode aqui estar julgando o trabalho de um profissional que sequer chegou na cidade para começar a trabalhar. Então, vamos aguardar os resultados. Ele vem com respaldo, tendo o respaldo da diretoria do Asa, que acredita no trabalho dele. Eu acho que é a primeira vez nos últimos anos que o Asa anuncia com tanto tempo de forma antecipada um treinador. Isso já é uma garantia para o profissional que vem montar a equipe com a direção, deve ter peso. Teve um peso aí na indicação do preparador físico, na indicação do profissional que vai ser o seu auxiliar e terá um peso ainda maior na indicação dos atletas. Acredito que o Evandro Guimarães não virá aqui para dirigir jogadores contratados pela direção do Asa. Ele vai sim querer participar de todas as contratações. Por quê? Já está, né? Não é? Porque na hora da cobrança, a cabeça que vai para a guilhotina é a dele, não é a sua, nem a minha, nem do Cardeal, é a dele. Então, por isso, ele vai ter que escolher os profissionais com quem ele vai trabalhar e com quem ele acredita. É evidente que dentro da filosofia financeira do Asa, o Asa tem critérios financeiros, então a gente só pode pagar isso aqui. Então, ele vai dar para cada posição
as opções para que a direção contrate, mas jogadores que ele vai indicar, porque na hora da cobrança é ele que vai ser cobrado e não a diretoria. E tem um detalhe importante a contratação do Evandro Guimarães agora, porque apesar do futebol brasileiro, a temporada de 2019 ainda está em andamento, mas ela só está em andamento para 40 clubes, Série A e Série B. A realidade do Asa, a temporada 2020, o mercado já está aberto. Já está aberto. E a hora é agora. De você montar elenco, de você apalavrar jogador, de você contratar jogador. É agora. Então, você para montar elenco, você precisa primeiro definir o treinador. O Asa já fez isso, já definiu. A partir do momento que já definiu, com certeza o Evandro Guimarães, ele já deve ter passado alguns nomes para a direção do Asa, inclusive passando os nomes e mantendo contato com esses jogadores, mas o que o técnico faz normalmente é o seguinte: eu passo os nomes, mas eu não participo da negociação. Isso aí é jogador e clube. O que eu posso fazer é dar uma força ao jogador, pedir ao jogador, porque muitos jogadores às vezes vêm pelo técnico, não é nem pelo clube, vem confiança ao técnico. Então, pela realidade do Asa e que o Asa vai disputar no ano que vem, o mercado para o Asa já está aberto. E o Asa precisa montar logo esse elenco desde já, a partir do momento que confirmou a contratação do Evandro Guimarães. Os clubes, né, Oswaldo, que vivem na situação que o Asa se encontra hoje, esses clubes já começaram a contratar. O Sergipe já começou a contratar, o Campinense já começou a contratar, o 13 já começou a contratar, não é? Então, assim... Essa é a realidade. Itabaiana já começou a contratar, ou seja... Sergipe. Todos esses clubes que vivem a realidade que o Asa vive hoje, eles já estão anunciando jogadores. O Asa até agora só anunciou o técnico. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, vamos para o terceiro e último bloco do programa, depois do intervalo comercial. Aguarde aí, a gente volta já já. Gente, eu estou aqui no maior e melhor home center de Alagoas. É a Loja Carajás. Para dar uma dica importante para você. Aqui tem preço baixo todos os dias. Isso mesmo, só na Carajás tem ofertas de verdades, porque só quem tem o maior estoque e a maior variedade de pisos e porcelanatos do Nordeste tem o menor preço. E aqui também tem o setor de cama, mesa e banho. Tudo dividido em 15 vezes no cartão Carajás Card, sem juros e sem anuidade. E você também pode pagar com o Construcard. A Carajás cobre as ofertas da concorrência na hora, no caixa. Fale com o nosso gerente. Amplo estacionamento, restaurante e casa lotérica. Comodidade e praticidade em um só lugar. Então não perde tempo e corre para economizar de verdade. Carajás, aqui o importante é você. A Obstrecom. Muito bem, pessoal, estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa. A resenha no ar, ela é muito boa. Agora a resenha fora do ar, ela é melhor ainda, tá certo? Também. Mas estamos de volta com o nosso Top Esporte aqui pela nossa TV Ops e também ao vivo na nossa página no Facebook. Antes da gente falar da segunda divisão do Campeonato Alagoano, que o tricolorido CSE saiu na frente, fez 2-1 no primeiro jogo e joga agora pelo empate para voltar à primeira divisão e a gente vai mostrar os gols já já. Deixa eu dar um recadinho para você aqui sobre a água mineral Verdes Mares. Meu amigo, olha, o calor que está fazendo, nada melhor do que uma água mineral Verdes Mares bem geladinha, com garantia de qualidade que fica ainda melhor. Do grupo Rafael Tenório. É isso mesmo, água mineral Verdes Mares. Grupo Rafael Tenório, a confiança e qualidade que você merece. E as sandálias Aventura? Você já sabe, né? Sandálias Aventura, melhor para qualquer lugar. E hoje, você não precisa sair de Arapiraca para encontrar sandálias para revenda. Aqui você tem sandálias com preços diferenciados para supermercados, lojistas e feirantes. Venha e conheça nossos produtos. Sandálias Aventura, a melhor para qualquer lugar. E também com sandálias personalizadas para todas as ocasiões. Vamos falar de segunda divisão de Campeonato Alagoano. O CSE surpreendeu o Zumbi em pleno estádio Orlando Gomes, o Orlandão, em União dos Palmares, e venceu a primeira partida da decisão na tarde deste sábado por 2-1. Vamos então aos gols aqui do jogo. O Luiz Paulo marcou o primeiro gol do time do CSE, da cidade de Palmeira dos Índios. Muita gente lá no estádio Orlandão. E o campo tá uma beleza. Né? E o campo, como sempre, né?
Oh, meu Deus do céu. Complicado, rapaz. Como é que a gente quer futebol bom, de qualidade, com um campo desse? Aí fica difícil, né? Com todo respeito à cidade de União dos Palmares. E aí, resultado, o CSE consegue essa bola na trave, né? Os melhores momentos aí na segunda divisão. Muita gente de Palmeiras dos Índios, hein? Acompanhando. E aí o time do União, né? O Zumbi, empatou o jogo de pênalti. A Munganga é retardo para Foi. bater esse pênalti. Exatamente. Tudo igual, 1-1 placar do jogo. E aí o CSE consegue fazer o segundo gol. A bola alçada na área. Até o câmera vibrou. Mesmo com essa, Até o cinegrafista comemorou, o né? cinegrafista, ou ele vibrou com o gol e era de Palmeiras dos Índios, ou então enlouqueceu, ele foi. estava no local em que as pessoas pularam demais de Palmeiras dos Índios e atrapalhou o trabalho do rapaz, né? Espero que ele não tenha caído, né? Com essas imagens trêmulas assim. Parecia né? um terremoto de emoção, né? Exatamente. Mas, veja só, nós vamos falar ainda sobre a final do Campeonato Alagoano Feminino, Até hoje ele... mas, Antônio Guimarães, me fala uma Não, eu coisa tô aqui. assustado aí com esse treme-treme Eu aí. sempre gosto de provocar o senhor. O CSE já subiu? Não. O senhor que não concorda subiu. comigo em nada? Não vou concordar com uma loucura dessa. O senhor está me chamando de louco. É porque O senhor está me chamando de louco. antecipe o resultado. Louco é o senhor. Vai ter jogo ainda. Senão Ah. manda suspender o jogo. Ah. Vamos ter jogo, vamos ter a segunda partida. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Do jeito que o Zumbi perdeu em casa, poderá no Juca Sampaio ganhar o jogo. E aí provocar pênaltis ou ganhar mesmo pela diferença. Mas o seu que você Zumbi não sabe. vai subir, o meu CSE vai subir. Eu não tenho Eduardo eu Carneiro. não sou nem Zumbi nem CSE. O que espero que o futebol lagoano tenha uma equipe que ofereça condições mínimas de um futebol nota 5, já que nota 6 está complicado. Bom, deixa eu falar sério agora. Também concordo com o Guimarães. Eu acho que o duelo está em aberto, né? Da mesma forma que o CSE foi lá e venceu 2-1, o Zumbi pode vir. Se o Zumbi vencer por um gol de diferença, vai para os pênaltis. Um gol de diferença Né? é pênalti, 2 gols de diferença da Zumbi. Da Zumbi. E o empate empate ou a CSE. vitória da Da CSE. CSE. Então, um resultado extremamente aberto, um confronto extremamente aberto. O jogo será no sábado, lá na cidade de Palmeiras dos Índios, no Juca Sampaio. Agora, com essa vitória do CSE, essa construção da vitória do CSE com essa vantagem, é lógico, é evidente que o CSE chega mais inteiro para esse jogo final, né? Esse Agora eu jogo faço uma decisivo. pergunta a vocês da seguinte forma. Imaginemos o CSE subindo, certo? Seria o terceiro ano seguido que o Jaelson colocaria uma equipe na primeira divisão do futebol alagoano. Isso é bom ou ruim para a carreira do Jaelson? Ele passar a ser rotulado dessa maneira, mas de repente como técnico de segunda divisão de campeonato alagoano. É melhor ele ser um técnico rotulado como vencedor, que sempre chega onde as equipes têm as equipes buscam a referência, do que ser um técnico rotulado, ser aquele rapaz ali. Toda vez chega a decisão, não ganha aquele infeliz. Então é melhor ele ser rotulado como vencedor, como campeão. Eu acho que o Jaelson Eu estou falando nisso para o Jaelson, pela qualidade que tem, pelo profissional que é, pelo bom técnico que é, e vem mostrando isso. você ser Eu tô falando rotulado. isso, de repente, para o Jaelson dar, assim, alcançar voos maiores. E você ser ou seja, rotulado times, como o rei com do todo acesso? respeito aos times da segunda divisão, mas times de uma expressão maior, principalmente a nível de região. Guardadas as proporções, o Roberval Davino vive isso no interior de São Paulo, né? Na Série A2, na Série A3. Tá sempre empregado. Ele vive essa situação que o Gelson vive no futebol de Alagoas. O técnico que salva os times do rebaixamento e o técnico que consegue subir as equipes da Série A3 para A2, da A2 para A1 às vezes. Agora, o que é que eu penso do Jaelson? Eu acho que até certo ponto é bom, porém também é complicado esse rótulo. O que falta ao Jaelson, a meu ver, é ele pegar de novo uma equipe, de repente intermediária, como pegou um Jaciobá, fazer um trabalho da forma que ele fez muito bom. Por exemplo, se em 2020 o Jaelson tem uma oportunidade ou de permanecer no CSE ou ir para um Jaciobá e fazer um trabalho semelhante ao que fez em 2019, eu acho que para ele seria bem mais viável do ponto de vista profissional. Agora, para isso, para ele ter essa sequência, com todo respeito, no CSE, na primeira divisão, ele não vai ter. Ele precisa ir pelo menos para um Agora, você quer ver Jaciobá. uma coisa que eu acho que vai ser muito boa para a carreira do Jaelson, com todo o respeito que eu tenho ao Jaciobá, mas se o Jaelson subir o CSE, se o Jaelson continuar no CSE no ano que vem, e o Jaelson fizer um campeonato alagoano, por exemplo, pelo CSE, fazendo o que ele fez com o Jaciobá, colocando o CSE pela primeira vez na história numa competição a nível nacional, numa Série D ou numa Copa do Brasil, eu acho que aí a carreira dele vai alavancar de vez. Porque é diferente a tradição do CSE, com todo respeito à tradição do Jaciobá. Agora só tem um detalhe que o Jaelson precisa
tomar para ontem, ele tomar uma decisão na vida dele. Como fez aí o Evandro. Assim, ó, tô chegando, mas nós temos aqui alguns pontos a serem colocados para que financeiramente não é o problema. Ele falou isso para você. O problema não é financeiro. Qual é o problema? Quero esse aqui, profissional, quero esse aqui e quero ver o time que vocês querem montar. Isso. Então, Jaelson, antes de mais nada, tem que chegar numa equipe de futebol. Porque você tem... Não, meu irmão. Contrate um que faça o trabalho que vocês querem, porque na hora da cobrança, você vem cobrar é de mim, profissional. Então, que você contrate um que aceite o jogador 3x4, 1,99 da turma da Bulambada aí. Então vocês contratam quem vocês quiserem. Agora, eu não vou, eu não quero. Tem que mostrar sim. E tem que fazer zoada. O dirigente? Claro. Repito, faz de conta que aquela câmera é o dirigente. Você diz o que, o dirigente? Encarar o dirigente, olho nos olhos. Dizer o quê? Eu ia dizer um palavrão, não pode esse horário. Sim, claro. Eu não vou aceitar, eu quero fulano, beltrano, ciclano. Se não for assim... Vá procurar outro. Aqui eu não fico. Calma. Veja, nesse final de semana nós tivemos a decisão do Campeonato Alagoano Feminino. Parabéns aí para as meninas que conseguiram o título de campeão sobre o CSA, né? E foi o Desportivo União, foi isso? O time do futebol feminino? Isso. O União Desportiva, que conseguiu uma vitória, o DA, né? Conseguiu a vitória de 1-0 sobre a equipe do CSA, né? Faz um brilhante trabalho. Exatamente. Aliás, é o time que mais conquista títulos femininos. E vai disputar o Campeonato Brasileiro da A2, né? Exatamente. Campeonato Brasileiro da A2. Parabéns aí às meninas. Olha aqui, na tela aqui, a foto do título, né? E um golaço da menina, né? Da garota, da jogadora Maiara. Professor Roberto lá, preparador físico, foi meu preparador físico no Pasto Sara, no CRB, lá em 95, 96. Como é que é, Pirulito? Sim, o Pirulito estava dando a base para o Palmeirinha, que é o presidente da União, da UDA, né? Legal, da UDA, né? Parabéns. É o dirigente com o maior número de títulos femininos. Exatamente. Vamos embora, Guimarães. Não, só dizendo o seguinte, o Asa ganhou e o Cruzeiro também, a gente não pode esquecer do Sub-15. A vitória do Cruzeiro, maravilhosa vitória do Cruzeiro, classificado, venceu com folga, 3-1, venceu o 7 de setembro. Sim. Adversário forte, venceu bem. Parabéns ao time do Cruzeiro, parabéns Anderson e toda a moçada. Exato. E o Asa, que ganhou também de 2-0, jogando um bom futebol. Dia 3 de novembro tem Asa e Cruzeiro. Exatamente. Então, 2 times de Arapiraca que conseguiram bons resultados. O Asa, para mim, o Cruzeiro já está classificado. Guimarães, um abraço, até amanhã. Um abraço, você tá calmo, né? Tá mais calmo. O senhor tá nervoso. Não, tô só aqui tirando uma onda. Ah, tá. Até mais, Eduardo. Até mais. Forte abraço para você, excelente semana para todos. E amanhã estaremos juntos aqui debatendo mais uma vez o nosso futebol. Muito bem, estamos fechando, portanto, mais um programa Top Sport aqui na nossa TV Opes, ao vivo também nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube e no Instagram, tá certo? Prometendo voltar amanhã, sempre às 14 horas, em nome da Água Mineral Verdes Mares, de GB Multimarcas e também das Sandálias Aventura. E você já sabe, onde você estiver, sinta-se abraçado. Tchau, galera!